Vamos abrir em Marcos 6:37. À medida que vamos abrir, esta semana eu e a minha esposa tivemos o privilégio de ver algo que nos tocou muito o coração. Mesmo muito. Nós tivemos o privilégio de vir de um ministério, uma igreja, onde se adorava muito. E a consequência de se adorar muito a Deus é que a presença de Deus se parece. Nós ficamos quebrantados por dentro, porque estamos na presença de Deus. Este fim de semana, não, durante esta semana, está a circular na internet um vídeo onde numa universidade nos Estados Unidos, numa reunião de domingo, reunião de manhã de domingo, eles começaram a adorar. E não há nada de especial aí, começaram a adorar. O único problema é que uma semana depois ainda estavam a adorar. Pessoas iam, pessoas vinham e eles continuavam a adorar. Via-se parte da igreja com os braços levantados, outros de joelhos, outros a chorar. A presença de Deus estava lá. Glória a Deus. Deus conhece o meu desejo do meu coração e da minha esposa e sabe, Ele sabe qual é o nosso desejo. Porque mais que ter uma igreja é ter Deus na nossa vida. Ter a presença dele constante. E isso, esse sim, é o nosso ter Deus. E deve ser o seu alvo também. Ter Deus. Já tenho dito várias vezes, não há nada nesta terra que se compara à presença. Nada. Por muitas alegrias que haja, por muitas felicidades, por muitas alegrias daqui e dali, nada se compara. Nada. Eu quero que você entenda uma coisa, que tudo, tudo, tudo o que fazemos é espiritual. Há pouco tempo ouvi alguém dizer que não era. Eu estou completamente contra isso. Nós somos uns seres espirituais. O que fazemos vai ter consequências sobre as nossas vidas. É que as decisões que temos vai afetar as nossas vidas, para o bem ou para o mal. Isso busca-se no coração. Você pode estar agora nesta reunião, mas quando a reunião acabar, quando você estiver sozinho, feche os seus olhos e diga: Deus, eis-me aqui. Quero a tua minha vida. Você vai começar a ser notado por isso. A sua vida vai mudar radicalmente. Radicalmente. Só por causa de uma oração de Deus. Quero-vos falar agora sobre algo que Jesus fez. Ora, eu sou-lhe sincero, é um pouco difícil depois do que eu lhe falei, falar seja o que for. Faça a vontade de Deus e não a minha, não. Jesus estava a pregar e ele arrastou uma multidão com ele. Uma multidão de muita gente. Perto de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era muita gente.
Só que eu estava num sítio onde não havia de comer. E agora? Os discípulos viraram-se para ele: olha, despede a multidão, para que eles vão para as suas casas, para que eles possam comer. Ou que vão para as cidades vizinhas e consigam comer alguma coisa. E Jesus olhou para eles e disse: dá-lhes vós de comer. Eis o que está aqui escrito em Marcos 6,37. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. E ele disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou que fizesse assentar todos em ranchos sob a relva verde, assentaram-se, repartindo-os 100 em 100 e de 50 em 50, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu, abençoou-os e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que pudessem diante deles, e repartiu os 2 peixes para todos. Para todos. E todos comeram e ficaram fartos. E se levantaram ainda 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. 5.000 homens. Para quê? Nos esquecemos, grande parte das vezes nas nossas vidas, do poder real de Deus. O que é que ele multiplicou? O que tinha na mão. O que lhe deram para ele multiplicar. Ele só pode multiplicar o que chega à sua mão. E é aquilo que eu quero que você entenda. O que é que você deve fazer? A Bíblia diz: não olhe a sua mão direita o que dá à sua esquerda. Isto quer dizer que ninguém tem nada a ver com o que você faz. Graças a Deus e graças a Deus, eu volto a dizer que tantas ofertas só podiam ser feitas por cheque ou por dinheiro, mas graças a Deus, eu volto a referir, graças a Deus, que agora podem ser feitas através de dispositivos eletrónicos e ninguém sabe quem deu o quê. Glória a Deus. Isso quer dizer que a sua contribuição entre si e Deus não é entre si e mais ninguém. É algo que é um relacionamento pessoal. É algo que é dado do coração para que Deus, seu tempo, faça multiplicar. Para que Deus coloque no seu coração a dádiva certa. Não a mais, nem a menos. Você ouviu bem. Nem a mais, nem a menos. A dádiva que Deus colocou no seu coração. Então vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o contempla. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o contemplará. Obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que de nada vamos ter falta nunca. Estamos a confiar. Como Jesus. Ora, a Deus, podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Gênesis 1:27. Gênesis 1:27.
Quero-vos falar sobre saúde. É bom nós entendermos todas as coisas. Antes de estar a reunião, Deus me tocou no coração dizendo: vais falar sobre saúde. E eu, saúde? Sim, saúde. Queres dizer cura? Não, saúde. E eu, está bem. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, e à imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse, e Deus lhes disse, fortificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E depois nós saltamos para o versículo 31 e diz, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto. Glória. Deus em 6 dias fez o planeta Terra e tudo o que há nele, todos os animais, todas as árvores, tudo, inclusive o homem e a mulher. Em 6 dias e ao 7º dia descansou. Mas eu quero-vos realçar este último versículo que eu li. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito. Não era bom, era muito. E foi a tarde e a manhã do sexto. E agora eu quero-vos refletir um pouco sobre esta palavra. Deus criou algo muito bom. Vamos pensar um pouco. Será que entra dentro do contexto de muito bom doenças, enfermidades, maleitas, peste, tudo o que não presta? Entra do conceito de muito bom de Deus? Se você ler toda a descrição, Deus dá a descrição de tudo o que criou. E então, vê-se que Ele criou coisas muito boas. Inclusive, o homem e a mulher. Que Ele também inclui dentro, eis que era muito bom. Deus viu tudo quanto tinha feito e eis que era muito. E agora pensa assim, então, mas as doenças, o problema de saúde, as coisas que acontecem, porquê? Nós estávamos agora, Deus tinha acabado de criar tudo e estávamos num ambiente controlado. Vocês sabiam que Adão e Eva estavam nus e não reconheciam que estavam nus? Não havia maldade neles. Eles estarem nus ou não estarem nus era exatamente a mesma coisa, porque não havia maldade neles. Só depois de Adão e Eva pecarem, quer dizer, desobedecerem ao mandamento de Deus, só depois disso é que ele se escondeu e disse, Deus perguntava, onde estás tu? E eu disse, estou aqui, estou escondido. Mas estás escondido porquê? Porque estou nu. Mas quem te disse que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te disse para não comer? Muitas pessoas tentam controlar as suas vidas. Todos nós
sabemos o que é errado. Sabemos o que é fazer coisas erradas. No entanto, alguns de nós tentamos, com esforço, viver não fazendo essas coisas erradas. O que deveria de ser exatamente o contrário. Em que você devia fugir das coisas erradas sem esforço. Porque grande parte de nós estamos a fazer de maneira errada. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado para todas as coisas, inclusive para o pecado. Você orar a Deus e buscar a Deus e pedir ajuda, Ele o ajudará e o libertará. Sem esforço. Será que é mau comprar coisas? Claro que não é mau comprar coisas. Nós precisamos delas, claro que temos que as comprar. Agora, é mau é quando dentro de nós sentimos que tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. Isso aí já é errado. Já não tem nada a ver. Houve uma vez na minha vida que eu senti isso. Eu orei, busquei a Deus, Senhor, não for da tua vontade que eu compre isto, tira a vontade de mim. Foi instantaneamente. Instantaneamente. Ora, porque eu orei, Deus me libertou. Mas era errado o que ia comprar? Não, não era nada, era uma mala, não era nada de especial. Mas eu iria dar utilidade a essa mala? Não. Era mais uma coisa que iria ficar em minha casa parada. Eu agora reconheço isso. Na altura, pouco depois, também reconheci. Mas antes não, eu pensava que eu acho que deveria de ser uma coisa que eu deveria ter. Porque Deus me libertou, os meus olhos se abriram. Eu vi mais além. Estava a ver. Mas Deus não vai fazer isso em todas as pessoas, a não ser que elas peçam. O pecado jaz à porta, exatamente como ele disse aqui. Mas cabe a cada um de nós decidir se quer se afastar dele, se quer que ele se afaste dele ou não. Porque quando você disser a Deus, Senhor, ajuda-me, liberta-me disto, ouça, na hora, na hora, na hora, na hora vai. O erro que grande parte de nós estamos a fazer é fazemos um esforço tremendo de andar com Deus, fazemos um esforço tremendo para orar, fazemos um esforço tremendo para fazer isto, para fazer aquilo, fazemos um esforço tremendo para estar na igreja. Deveria de ser o contrário. Você devia de correr para Deus. Porque você está a fazer o esforço na carne e não está buscando a Deus a nível espiritual. Porque se você buscando a Deus, tudo se transforma. Tudo muda à sua. Tudo muda. Tudo. Ao você buscar a Deus, sua vida é transformada de glória em glória. E então o que você faz já não é com esforço, puro prazer de estar na presença de Deus, de orar, de buscar ao Senhor, fazer as coisas. Veja uma coisa, todos os dias, desde que Deus criou o paraíso na terra,
Deus criou o homem, Adão e Eva, ele todos os dias, no final da tarde, ia ter com eles. Eles estavam lá e ouviam falar de Deus. Ouviam passar para eles o conhecimento de Deus. E era um prazer tremendo. Você sabe quanto é que viveu Adão e Eva? Perto de 900 anos. Os filhos deles, os netos deles, os bisnetos deles, todos eles viveram muitos anos. Muitos anos. Porquê? Porque eles tiveram, Adão e Eva tiveram perto. Cada vez que você está perto da glória de Deus, tudo de mal, sua vida desaparece. Tudo de mal sai. E fica na sua vida aquilo que Deus sempre desejou e planeou para todos nós, para todos os habitantes deste planeta, cheios de saúde. Deus não planeou para Adão e Eva que eles tivessem enfermidades, que tivessem uma constipação, que tivessem isto ou aquilo. Não. Ele planeou cheios de. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Deus planeou algo para as vidas deles, mas, no entanto, permitiu que a árvore, conhecimento do bem e do mal, estivesse dentro do paraíso. E a árvore da vida também. E a serpente, o diabo, tentou. E eles cederam. Fizeram o que era errado. Vamos abrir em Gênesis 3:17. Deus falou com a serpente, falou com a mulher, e agora está a vez de Adão, de Deus falar para Adão. E Adão disse: porque deste ouvis à voz da tua mulher e comeste a árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Nós estamos a fazer uma leitura da Bíblia. E você pode ler isto de duas formas. Em que Deus estava revoltado, triste. Ele diz: fizeste isto, não devias ter feito isto, mas porque fizeste isso, maldita é toda a terra. Para mim, como Deus falou, foi, disse a Adão: fizeste isto. Porque fizeste? Porque deste ouvidos à tua mulher e comeste a árvore que ordenei, dizendo: não comerás dela. Agora, por causa de ti, maldita é toda. Tu trazeste maldição por causa de uma desobediência. E agora, com dor, comerás todos os dias. Para mim, foi 5 das triste por aquilo que Adão tinha feito. Você podia dizer: mas Deus podia ter agarrado e mudado as coisas. Não entende a essência de Deus. A essência de Deus é não se corromper. Sejam as vossas palavras sim, sim, não, não. Então, como é que Deus iria anular ou mudar as circunstâncias se iria contrariar algo que Ele próprio disse?
e seria um Deus sem palavra nenhuma. Ele disse: não comerás estas árvores. Eles comeram por causa disso, consequência. A dor entrou no planeta Terra. Vamos pensar ao contrário. Vamos pensar que Adão e Eva nunca tinham cedido perante o diabo. E agora vocês vão pensar algo e vão se rir todos, mas não é para rir, é para você pensar sobre o assunto. Se calhar agora nós estávamos todos sem roupa, andávamos todos nus e estava tudo bem. Não havia guerras, não havia problemas, não havia faltas de saúde. Estávamos no paraíso. Mas não foi isso que aconteceu. Durante alguns anos, Deus lidou com o homem e com a mulher, lidou com eles para ver se eles entendiam que só com aqueles que buscam a Deus conseguem ter realmente relacionamento com Ele, serem preservados com saúde. A maldade se multiplicou sobre a terra muito, mesmo muito, a ponto tal que Deus quis destruir toda a terra. No entanto, Deus viu um homem que era completamente diferente. O homem tinha o nome de Noé. E porque esse homem fazia as coisas corretamente, Deus teve esperança na humanidade e agarrou nele, sua mulher, 3 filhos nas suas noras, fez com que eles fizessem um barco que seria uma loucura fazer um barco onde sítio onde a água não chegava. Estava a testar a fé deles, a confiança deles. E eles fizeram o barco. Entraram para dentro do barco com um animal de cada espécie. Um casal de cada espécie. Fecharam a porta e Deus fechou a porta por fora e inundou a terra, matando toda a gente, terminando todo o mal. E agora, só Noé, sua família, sobreviver. Os únicos humanos que sobreviveram durante uma inundação. Deus teve esperança. Jurou que nunca mais inundaria a terra. Fez o arco-íris, dizendo: esta é a prova da minha aliança com os humanos, em que eu nunca mais inundaria a terra. Mas logo um dos filhos de Noé fez as neiras. Eu acho que infelizmente a Bíblia sabe disso. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos nós, infelizmente, somos pecadores. Erramos. Às vezes preferimos não errar, mas erramos. Mas isso traz-nos agora a outro sítio, a outro local. Muitos anos passaram, Jesus veio de uma virgem, entrou de forma legal na terra, para poder viver entre os humanos, e até aos 30 anos de idade, onde foi batizado. E desceu sobre ele o Espírito Santo. Começou um ministério de 3 anos, abalando
o planeta Terra ainda hoje banado aquilo pregou o que ele fez. Mas Jesus, o que fez foi muito mais que isso. Não foi só uma pregação. Foi um sacrifício vivo. Esse sacrifício nos trouxe a libertação. Eu quero. Deus está-me a mostrar um versículo. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Eu quero que você entenda o que é que Jesus fez por nós. Foi muito mais, muito mais, muito mais do que você possa imaginar. Ele veio ser causa da nossa eterna salvação, a nossa possibilidade de viver eternamente com Deus. Mas não foi só isso. Ele nos resgatou. Quando nós estávamos presos ao pecado e estávamos presos àquilo que Adão fez, ao erro. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então isto quer dizer que Jesus fez maldição por nós. Para que a maldição que veio de Adão, porque maldita foi toda a terra, foi quebrada em Jesus. Ao ser quebrada, nós ficamos libertos. E você diz, mas libertos? Você vai dizer, mas eu não me sinto liberto. Aí é que está. Você não está a perceber. A lei existe no nosso país, Portugal. Existe uma lei. E a lei funciona quando é conhecida e respeitada e obrigada a ser posta em prática. Pessoas já me tentaram enganar dizendo, não, a lei não é assim. Mas por causa de eu ter conhecimento da lei, eu declarei a lei e não pude ser enganado. A lei, por exemplo, sobre a lei do consumidor em Portugal. Tentaram me enganar dizendo que não é bem assim e eu disse que não, é assim, é. A lei diz isto e tem que ser respeitada. Porque em Portugal, se a lei não for respeitada, para uma empresa são 5.000 euros de multa. Mas se eu não conhecesse a lei, eu diria, pois, é assim, por causa da minha falta de conhecimento da lei. Por causa da sua e da minha falta de conhecimento daquilo que Jesus fez por nós deixamos-nos levar que nós que devíamos estar cheios de saúde, somos enganados a perdermos a saúde por causa da falta do conhecimento daquilo que Jesus fez. Nós não temos o direito, ou antes,
Viver neste planeta é para vivermos cheios de saúde. Cheios de saúde. Você está-me a ouvir? Porque Jesus fez maldito por nós e levou toda a maldição sobre ele. Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele, ouça, tudo o que aconteceu não foi. Ouça, você tem que perceber que não foi por acaso que Jesus foi crucificado numa cruz. Era como era na altura. Se fosse agora, ia parar uma cadeira de rodas. É uma cadeira de rodas. Perdão. Ia parar uma cadeira elétrica. Você não está a perceber. A lei declarava malditos todos aqueles que fossem crucificados. Eram considerados perante a sociedade de malditos. E Jesus teve que ser considerado na cruz maldito para levar a maldição da humanidade toda sobre ele. Tudo o que aconteceu foi preparado por Deus para que pudesse vir até nós libertação. Você vai dizer, então, mas porquê que há pessoas sem saúde? Primeira coisa, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Aceitaram o que Jesus fez na cruz como sendo em seu lugar? Se fizeram isso, segunda coisa, conhecem a verdade? Que a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Exatamente como eu tive conhecimento da lei e não me puderam enganar. Você tem conhecimento da lei de Deus para o planeta Terra? Terceira coisa, o que é que você está a fazer em relação? Se você já tem Jesus no coração, você tem conhecimento da verdade, então você tem que impor a verdade na sua vida. Tem que ordenar para que seja reposto no seu corpo a plena saúde no nome de Jesus. Em que cada vez que venha até si algum tipo de tentativa de doença, porque você é o homem curado em que o diabo tenta colocar doença, você tem que se impor e dizer não, não aceito. Jesus foi à cruz, levou toda a minha enfermidade e para as suas pisaduras já fui sarado. Se eu já fui sarado, eu estou sarado. Eu irei continuar sarado. Eu serei sempre e permanecerei sempre curado no nome de Jesus. Esta é a verdade. Cumpra-se em mim a verdade de Deus. Se você não fizer isto, a doença vai vir. A enfermidade vai aparecer. A falta de saúde vai aparecer. Porque a palavra de Deus diz: tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Você tem a lei de Deus a seu favor. Entende? Eu quero vos mostrar outro versículo bíblico. Vamos a João 10, 9. João 10, 9. Alguns, eu já vi cristãos, dizerem-me: mas isso, o que você está a tentar dizer, o que nos está a tentar explicar, você está a dizer que Deus perde a autoridade sobre a doença e sobre o... Vocês não estão a entender. Se Deus fez algo é porque quer que aconteça assim. Pois se Deus quiser tirar alguém desta terra, não precisa de ser com doença. Ele agarra, faz assim, a pessoa cai para o lado e acabou. Entende?
Não precisa ser com doença, com maleitas, com coisa, para tirar alguém desta terra. Entenda uma coisa. A vontade de Deus é expressa na sua palavra. E Ele quer que se cumpra em nós. Ele quer que se cumpra em nós. Ele quer que se... Veja o que está aqui escrito. Veja o que Jesus declara. Veja, João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Vida. E a tenham com abundância. Alguém que tenha vida, está cheio de vida, está cheio de doença, mas está cheio de vida. Cada vez que nós vemos uma criança que não para, que anda de um lado para o outro, a brincar, a for, a rir e não sei o quê, nós dizemos, está cheio de vida. Você vir uma criança que está doente, a primeira coisa que ela faz é ficar quieta e sossegada. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância de vida em nós. Porque Jesus assim o quer, porque Deus assim o quer em cada um de nós. E os nossos horizontes, a nossa forma de pensar perante este planeta tem que mudar. Você não é o homem doente em que Deus quer curar. Não, você é o homem curado que o diabo tenta colocar enfermidades e em que você deixa porque acha que é normal neste planeta. No entanto, o que é normal é você permanecer curado e liberto no nome de Jesus. A sua forma de agir neste planeta é que está errada. Não, é normal que as pessoas se constipem. É normal porque apanha vento, porque apanha água, porque apanha sol, porque apanha isto, porque apanha aquilo, e você acha, pronto, é assim. Não, não é. Só é porque você está a deixar. Deus, durante estes anos, foi-me levado num trajeto. Para eu perceber, ouça, eu vou-lhe contar uma coisa. Graças a Deus pelos meus pais, pelos meus avós, graças a Deus. Graças a Deus pela minha mãe, pelos conhecimentos que ela sempre teve. Mas eu, em miúdo, eu acho que não deve ter havido hospital nenhum que eu não conheci. Levei muita penicilina por causa de problemas que eu tinha nos pés, não, reumático. Tive muitos problemas de saúde. Asma, tive que ser operado à garganta, ao nariz. Depois, fui ficando adolescente, as coisas melhoraram um pouco. E depois aceitei Jesus. Mesmo depois de ter Jesus, coisas aconteciam na minha vida. E porque eu não tinha o conhecimento que tenho agora, eu deixei que elas. Eu lembro-me de uma vez estar em casa, já casado, e estava com febre.
E eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Normalmente, quando eu tinha 37,5, o que é muito pouco para qualquer ser humano em relação à temperatura, quando eu tinha 37,5 já estava de cama, já não mexia. Eu neste dia estava com muita temperatura, mesmo muita temperatura, talvez 39, talvez, à volta disso. Eu fui trabalhar na mesma. Eu lembro-me, à meia da noite até tremia, mas eu fui trabalhar na mesma. Sabe o que é que aconteceu? Desde esse dia até hoje, eu não me lembro de ter, não me lembro de ter tido uma febre tão alta. Não, tive. Tive outra vez com febre, em que tive de cama uma semana. Mas eu quero que você entenda, nunca mais aconteceu da mesma forma. Porque cada vez que eu sentia que a temperatura do meu corpo mudava, eu começava logo a lutar. Eu começava logo a dizer, eu não aceito isso na minha vida. Jesus não pagou. Imagine isto, imagine que alguém, você tem uma dívida, faz conta que você deve 100 euros a alguma pessoa, e chega outra pessoa, amiga sua, e chega ao pé da outra e diz, quanto é que ele te deve? A 100 euros. Toma, está aqui os 100 euros. Ele não te deve nada. E essa pessoa que pagou viras para mim e disse assim, olha, não me deves nada. Está tudo pago. Sabe o que é que acontece? A pessoa a quem eu devia continua a querer cobrar a dívida. É isso que o diabo faz. Ele sabe o que é que Jesus fez por nós. Ele sabe que ele levou toda a enfermidade, toda a dor, mas o diabo continua a tentar colocar em nós enfermidades, colocando ideias que é deste planeta, só deste planeta, fora da vontade divina, fora da vontade de Deus, tentando cobrar em nós, colocar em nós doenças para que nós aceitemos. Para que nós dizemos, não, é normal, pois é a idade, pois é isto, pois é aquilo, e nós vamos aceitando. Todos aqueles que agarram e se levantam e dizem, não, não aceito, a palavra de Deus diz isto, ele pagou o preço, se ele pagou o preço eu não tenho que estar a pagar, eu estou curado, no nome de Jesus. Sabe o que é que vai quando começa a acontecer? Sabe? Coisas começam a mudar na sua vida. Vai haver resistência do diabo? Claro que vai. Então, sei lá, alguém que punha o pé em cima de nós e tentava nos fazer manobrar e fazer isto ou aquilo, fazendo a vontade dos pensamentos, tentando nos mudar, criando castelos dentro de nós, à nossa volta, à nossa mente, trazendo pessoas para falar exatamente aquilo que nos está a vir à mente. Havendo informação nos meios de comunicação social, tudo a chegar até nós, dizendo, pois, é assim, é preciso ter cuidado, é preciso ter isto, né? Porque senão acontece isso. E depois de acontecer isto, acabou. Acabou nada. Jesus pagou o preço para nós. Você reparou o que é que está aqui escrito? Versículo 9. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Se alguém acreditar em Jesus, acreditar que ele foi à cruz em seu lugar, que ele se tornou o nosso Senhor e Salvador, então ele pagou o preço pela nossa libertação, nossa cura, pela bênção da nossa vida, no nome de Jesus. Ouça uma coisa.
Glória a Deus. Glória a Deus. Veja o que está aqui escrito. Um, 2 de Coríntios 10:3. 2 de Coríntios 10:3. A Bíblia nos ensina o que é que nós devemos fazer. Durante anos e anos e anos e anos, nós fomos educados, aprendemos, nos ensinaram que temos que ter doentes, que às vezes acontece isso e depois temos que tomar medicamentos, que às vezes acontece aquilo e temos que fazer assim, e temos que correr. Eu não estou a condenar a ir aos médicos, por favor, entenda uma coisa. Entenda é que você tem que perceber o que é que Jesus fez. Não é errado ir aos médicos. É errado é você não estar a perceber os direitos que tem em Cristo Jesus. Que Jesus pagou um preço por si. E apesar de ele pagar o preço, você continua a pagar o preço outra vez. Veja o que está aqui escrito. 2 de Coríntios 10:3. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Quais fortalezas? 5. Destruindo os conceitos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Obediência aqui à palavra de Deus. Isto quer dizer, destruindo todos os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Contra o conhecimento de o que é que Deus fez por nós. Você não tem que permanecer doente. A doença não tem direito de estar no seu corpo. A enfermidade não tem direito. E você tem que começar a dizer: eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Eu vou lhe dizer o que é que vai acontecer quando você começar a fazer isso. Você está doente, com alguma doença, com algum problema, eu vou lhe dizer o que é que vai acontecer. Se você começar a fazer isto, você pensa: não, vai ficar curado instantaneamente. Não, as coisas vão ficar piores. As coisas vão ficar piores. Mas à medida que você continua a insistir, a insistir, a insistir, a insistir com a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, você fica curado no nome de Jesus. Você tem que entender que é vontade de Deus. Pensa um pouco. Graças a Deus em Portugal não há muito esse hábito. Nos Estados Unidos às vezes há esse hábito. Muitas das vezes há o hábito, às vezes quando aparece um tufão, um problema, uma tempestade, alguma coisa que estraga, nós nunca atribuímos a Deus isso. Graças a Deus que em Portugal não fazemos isso. Não atribuímos a Deus alguma coisa de mal que aconteça. Graças a Deus, graças a Deus. Nos Estados Unidos às vezes há esse hábito. Mas entenda uma coisa. Que Deus, que teve a preocupação de agarrar e, de forma legal, introduzir na Terra o seu filho para ele viver até aos 30 anos, dos 30 anos aos 33, fazer um ministério, pregando a palavra de Deus, curando toda a enfermidade de toda a gente que aparecia ao pé dele. E aos 33 anos é crucificado e crucificado de morte cruz, sendo considerado maldito. Ele morre, ressuscita ao terceiro dia e está junto do Pai. Agora pense, Deus Pai, Deus deu este trabalho todo
para agora permitir que aqueles de quem Jesus morreu sejam doentes. Para que aqueles que aceitaram Jesus nas suas vidas agora passem mal com doenças. Sendo que a palavra de Deus diz: Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras já fomos sarados. Isso é um Deus bom? Isso é um Deus bom? Um Deus que se deu ao trabalho de fazer tudo isso e depois permitia que nós ficássemos doentes? E você vai dizer: então, mas porquê é que Ele permite agora? Livre arbítrio. A decisão sempre esteve e sempre estará e sempre vai estar na sua mão. Entenda uma coisa: tudo o que permitires na terra será permitido no céu, tudo o que não permitires não será permitido. Isto é livre-arbítrio. Sabe porquê que se levanta o diabo com castelos, com fortalezas, com conselhos, com invenções, colocar na nossa mente para que nós aceitamos as circunstâncias como elas são? Sabe que a primeira coisa, à medida que nós conhecemos a palavra de Deus, sabe qual é a primeira coisa que o diabo tenta fazer? Tentando vir até nós dizer que a palavra de Deus é mentira. Não funciona. É a primeira coisa. A primeira coisa que ele faz é aparecer pessoas ao pé de nós e dizer: andas agora lá naquela igreja. A primeira pessoa que me disse isso, sabe o que é que lhe aconteceu? Pumba! Milagre! Logo, assim. Às 10 da manhã veio ter comigo, a dizer que lhe tinham roubado o carro. Ele foi-se embora e eu falando, e ele dizendo: ainda andas lá naquela igreja. Eu disse: tudo é possível logo crer. Então vai aparecer. Claro que vai. Eu orei, pai, obrigado. E adormeci. Era meio-dia, telefone. Mário, olha, o carro apareceu. Eu disse: é para te agradecer. A mim? Não tens que agradecer a mim, tens de agradecer a Deus. Lá estás tu. Você não está a perceber. Deus é real. Ele existe. A sua palavra é a nossa força. É a nossa confiança de o conhecer cada vez mais. Um Deus que opera mesmo a sério, que cura, que liberta. Mas que você aceitar no seu coração que Ele é o seu Senhor e Salvador, aceitar Jesus no seu coração, mas também aceitar o que Ele diz como é a verdade. Jesus disse: a tua palavra, Pai, é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque é através do conhecimento da verdade que nós nos podemos levantar e dizer: basta, basta, chega. Só através do nosso conhecimento de Deus, através de deixarmos a palavra de Deus fluir através de nós, através do conhecimento dela, nós vamos entender que Deus quer, Deus não quer. Vou-lhe dizer duas coisas. Não é da vontade de Deus você passar por necessidades. Não é da vontade de Deus você andar doente. Você entende? Não é da vontade de Deus. Então o que é que você tem que fazer? Então tem que agarrar e pedir às pessoas para me darem? Não. Você tem que ordenar para que venha até si a saúde, a libertação, a bênção e as bênçãos.
Em nome de Jesus. Agora vou-lhe dizer uma coisa que você não aceita. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele. Muitas das vezes chegam ao pé de nós: tu és e tal, tu pertences àquela igreja e tal. Nós nos escondemos e refugiamos. Não aceitando isso é da vontade de Deus. Nós sejamos conhecidos como aqueles que são cristãos, como aqueles que seguem a Cristo, como aqueles que creem em Cristo. Você está disposto a isso? Você está disposto a ser gozado pelos homens, humilhado pelos homens, por causa de Jesus? Porque isso nós não aceitamos, mas aceitamos a doença, a falta financeira, aceitamos tudo o resto. Ser humilhado, não. Este eu. Eu vou-lhe dizer uma coisa. É que ele se humilhar perante os homens será exaltado. É a palavra de Jesus. É a vontade de Deus para as nossas. Ande com Deus. Confie nele. Se o tentarem humilhar por qualquer motivo, ore primeiro, não responda, não faça nada, fique quieto, fique sossegado. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus que Deus me tirou da profissão que eu tinha, porque a primeira coisa que acontecesse me faltava ao respeito, eu, bum, explodia logo. Graças a Deus, graças. Agora você sabe quem é que me defende? Deus. Agora é Deus que me defende. Agora, Ele sempre me defendeu, mas agora é Ele que abre os caminhos. É Ele. É Ele toda a glória, toda a honra. Eu ainda estou a falar, ainda me recordo das imagens que eu vi, pessoas a adorar, estarem uma semana inteira a adorar a Deus. Glória a Deus. Olha, você não sabe o quanto eu anseio por isso. Você não sabe quanto eu anseio de ver uma igreja inteira a chorar. Sabe porquê? Porque ninguém consegue estar na presença de Deus. Isso quer dizer que a presença de Deus está forte, bem forte. Em nome de Jesus. Cura de barrar mara de biradia, ver cara mara de biradia, cura de barudas, cura de betir. Eu peço ao grupo Louvor venha para aqui em nome de Jesus. Vamos ficar todos de pé. Vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer, Pai, tu me conheces o meu coração. Sabes quem eu sou. Sabes o meu desejo.
Desejo é estar na tua presença, Senhor. Tua presença. Nada não é melhor do que eu te louvo, eu te exalto, Senhor. Faça em mim, cada dia, a tua vontade. Que eu glorifique em todos os meus atos, em todas as minhas palavras, em todos os meus pensamentos. Que em tudo eu te engrandeça, faça grande. Cumpra em mim a tua vontade. Eu faço o que queres. Em nome de Jesus. Pai, eu não oro por cura, que eu declaro que as pessoas são curadas no nome de Jesus. Delas reconhecerem a tua verdade é a verdade. Agradeço, Pai, porque Jesus, todo o tempo que andou na terra, todo o tempo, esta é a tua vontade. Cumpra em cada um de nós este ministério, a tua vontade, a tua glória e honra. Em nome de Jesus. Para o teu nome. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Dedica um pouco do seu tempo para Deus. Dedica um pouco do seu tempo a ler a palavra. Dedica um pouco do seu tempo a aprender mais de Deus. Você vai ver coisas muito diferentes daquilo que você. Muitas vezes.